Prezado Procurador-Geral da República, primeiro quero parabenizá-lo pelo início da sua fala aqui nessa audiência, que vai de encontro ao sentimento e à expectativa do povo brasileiro. E gostaria de perguntar, primeiro, que nos últimos anos vários fatores têm conduzido a jurisdição constitucional prestada pelo Supremo Tribunal Federal a um efeito mais proativo, que estaria, inclusive, avançando na seara normativa e, assim, no campo das atribuições constitucionais do Congresso Nacional. Essas críticas reúnem-se sobre o rótulo genérico de ativismo judicial. Como Vossa Excelência percebe as referidas críticas? E, na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal está efetivamente caminhando na trilha do ativismo judicial? E, em sequência a essa pergunta, o Supremo Tribunal vem de decidir temas de extrema importância, sensibilidade humana, social, como o aborto de fetos anencéfalos, a união homoafetiva, o direito de manifestação pública pela descriminalização da maconha, a validade das pesquisas científicas em células-tronco e agora debruça-se sobre a possibilidade de permitir o porte de drogas para uso próprio. Em todos esses casos, e em muitos mais, a Procuradoria-Geral da República foi chamada a opinar. Eu gostaria de saber, na sua opinião, e ao papel histórico, institucional e jurídico reservado ao Procurador-Geral da República em discussões como essas, tão ricas quanto complexas. Também outra questão seria no modelo de federalismo cooperativo adotado pelo Brasil. Muitas vezes o STF se depara com conflitos federativos entre a União, entre os estados e os municípios. Na hipótese de que o conflito se estabeleça entre a União e a empresa pública estadual, remanesce a competência da Suprema Corte ou a matéria é da competência da Justiça Comum? E, por último, e gostaria de saber sua posição, se é possível, e isso, como ex-prefeito de São Paulo, tive algumas experiências, e é importante essa resposta para tantos prefeitos, se é possível o sequestro de recursos municipais para prover a satisfação de determinada cobrança, ou as prestações cobradas do município devem se submeter sempre ao regime constitucional dos precatórios. A Procuradoria-Geral da República vislumbra alguma hipótese de ponderação daquele regime como método de ordenar o pagamento das obrigações do ente público, porque muitas vezes o prefeito fica entre é obrigado a pagar o precatório e não paga a folha de salários de situações extremamente importantes. São essas as minhas questões. A palavra é o procurador Janot. O judiciário tem que ser, sempre que possível, deferente ao parlamento. O judiciário, sempre que possível, ele tem que ser deferente ao parlamento. Nós temos que estabelecer a linha de atuação de um e de outro poder. No que se refere ao ativismo judicial, chamado ativismo judicial, o que é preciso separar é a atuação do judiciário na criação de políticas públicas e a atuação do judiciário como agente indutor da aplicação de política pública previamente já definida. Nós temos um exemplo atualíssimo, julgado semana passada, retrasada pelo Supremo, exatamente que envolve essa matéria. Foi submetida ao Supremo a questão de ser da competência do Judiciário, por provocação do Ministério Público, a interferência para a melhoria do sistema penitenciário brasileiro. Essa questão veio do Rio Grande do Sul, era um presídio no interior do Estado, em que o Ministério Público entra com uma ação civil pública para viabilizar condições mínimas sanitárias
de dignidade humana mesmo naquela unidade prisional. E o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, a questão de menos de 10 dias, que compete sim ao Judiciário determinar ou autorizar a interferência nesses casos de melhoria de presídio, não para a construção de presídio, mas para a melhoria das condições sanitárias e da dignidade humana nesses presídios. Eu acho que esse realmente é a linha de divisória entre a atuação legítima do Judiciário no que se refere à implementação de políticas públicas. Essas questões do aborto anencefalo, união homoafetiva, enfim, o Supremo já se pronunciou sobre essas questões. O que hoje está em julgamento, que começou semana passada, foi a questão do porte de quantidade mínima de drogas. A minha manifestação foi contrária à possibilidade da descriminalização do porte da quantidade mínima de drogas. E a questão, ao meu entendimento, ela não está bem focada. Porque toda vez que se fala em porte de quantidade mínima de drogas, se associa isso sempre à maconha. Agora, o porte de quantidade mínima de drogas se refere a qualquer droga. Então, nós estamos falando de crack, nós estamos falando de heroína, estamos falando de cocaína, estamos falando de drogas sintéticas. E essa atividade ilícita do tráfico de drogas é estimado aí um movimento em torno de mais de 3 bilhões de reais ano nesse tráfico ilícito de drogas. Uma organização dessa, assim, uma estrutura dessa organizada e uma estrutura dessa com esses valores, teria condição rapidamente, do que eu chamei lá no julgamento, de montar um exército de formiguinhas. Então, assim, se o porte de droga, de pouca droga, ele é descriminalizado, uma pedra de crack ela tem um efeito devastador enorme. Então, enfim, eu posso me manifestar expressamente aqui, porque no processo já fiz a sustentação e houve manifestação escrita também. Então, enfim, eu acho que o Ministério Público tem que enfrentar isso sim, tem que auxiliar, né, o Judiciário no enfrentamento dessas questões difíceis. São questões que, no fundo, o melhor local para serem tratados é aqui no Parlamento. Aqui é o locus ideal para que se possa discutir essa questão, né? Agora, como a Constituição diz que, havendo lesão de direito ou ameaça de lesão de direito, não se pode excluir a apreciação do Judiciário, essa questão foi ter ao Supremo e eu assim me pronunciei. A questão do federalismo cooperativo diz assim: nós vivemos um federalismo extremamente centralizador. A União, ela tem uma hipertrofia em relação aos estados. Toda vez que eu tenho aqui uns 2 ou 3 casos que eu posso, se for o caso, citar para a senhora, toda vez que ICMS do Rio Grande do Sul, estabelecendo o procedimento de cobrança, toda vez que há algum espaço a nível constitucional para que se possa fortalecer o Estado-membro, eu acho que temos que trilhar essa linha, né? Eu lembrava ao senador Lobão, outro dia, ontem ou anteontem, não sei, que nos encontramos, que na Constituição de 46, o deputado constituinte baiano, me foge o nome dele agora, tributarista, direito financeiro, Aliomar Balheiro, ele explicava o movimento pendular na Constituição para dar mais estrutura aos Estados-membros, contra aquela centralização que vinha de um regime autoritário. E ele dizia que quando se tentou descentralizar o sistema tributário em si, ele dizia, aí você tem que ter regras nacionais que organizam o sistema de arrecadação para evitar a guerra fiscal e outros efeitos danosos para a federação. E ele dava um exemplo muito curioso, que para que fosse vencida essa resistência à centralização do tratamento do sistema tributário pela norma nacional e não pela norma estadual, ele criou a figura da norma geral
Então, houve o compromisso para que a norma geral em matéria de direito financeiro e tributário fosse atribuída à União e as normas de detalhe fossem atribuídas aos Estados, e que alguém indagou a ele, mas, deputado, o que é uma norma geral? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Né? Isso foi uma solução de compromisso que permitiu o acordo para a elaboração desse sistema, para enfim, permitir que a União legislasse em matéria tributária. Então, nós temos, a realidade é essa, né? Um federalismo muito forte e, enfim, não sei se seria o melhor, né? Dar um pouquinho aos estados, um pouco de participação federativa mesmo. E a flexibilização do precatório, senador, enfim, é a norma constitucional para pagamento, né? Se a gente começa a flexibilizar o pagamento de precatório, nós vamos flexibilizar outros pagamentos em razão da folha de salário, etc. Né? Eu ajuizei agora algumas ações diretas de constitucionalidade, está submetida ao Supremo, da questão em que leis estaduais estão autorizando os estados a se utilizarem de depósitos judiciais de privados, não os depósitos públicos, não os depósitos tributários, os depósitos privados para pagamento de previdência, de salário de servidores, etc. Eu acho que é complicado da gente, para autorizar, inclusive, pagamento de precatórios, né? E como é que ficam os municípios que não têm a possibilidade de ter acesso a esses depósitos judiciais. Então, é uma situação que não é fácil, né? Agora, flexibilizar o pagamento por precatório, que é a forma constitucionalmente prevista. Eu gostaria de dizer que gostei muito da primeira resposta em relação que compete ao Parlamento votar e elaborar essas questões mais complexas, e devido exatamente à complexidade e à polêmica que geram na sociedade, essas questões acabam tendo, e já nos últimos anos isso acontece, sido decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda bem que o Supremo Tribunal decide, mas, infelizmente, essa deveria ser uma atribuição exercida pelo Congresso Nacional. E, em relação ao Pacto Federativo, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que, nesse momento, nós temos na Casa um estudo, um projeto de lei e um brilhante relatório do senador Anastasia, e em breve vai ser votado, e creio que a União não poderia que ela perderá algum dos seus privilégios, mas dividirá um pouco com os estados e municípios se conseguirmos aprovar. Muito obrigada, senti contemplado.